Oi, gente, boa noite. Mais uma live aqui na nossa segunda-feira, falando sobre inclusão no Ministério Infantil, desmistificando aí algumas questões, trazendo convidados especiais, referências pra gente, pastorais e bater um papo com pessoas que já vivem o pastoreio muitos anos, mas que estão tendo uma visão nova acerca das crianças, acerca do Ministério Infantil. E hoje o nosso convidado é alguém muito, muito especial, então fica aí, fica ligado, fique com a gente, porque muitas pessoas me perguntam como é viver a inclusão dentro da Igreja Batista Atitude, como foi esse projeto, e muito se dá porque o pastor presidente da nossa igreja, que é o pastor Josué Valandro, ele acredita no projeto, ele acredita nas crianças, ele acredita na inclusão. E olha o Charles aí, boa noite. E isso é muito legal porque isso impulsiona, porque isso faz com que a gente avance, pois isso faz com que a gente queira viver realmente esse propósito. Então, você ter um pastor que te apoia, você ter um pastor que realmente vive com você, sonha com você, isso faz toda a diferença no ministério, seja de inclusão ou qualquer um outro. Isso faz total diferença. O apoio do seu pastor faz total diferença. E vamos ver se ele já entrou aqui. Pastor Josué, vamos convidar ele. E vamos ver se ele já entrou. A gente também tem a Fernanda, que vai fazer a intérprete aqui de Libras. E assim que o pastor entrar, eu adiciono ela também. Então, esperar um pouquinho. Deixa eu já tentar, então, adicionar a Fernanda também. Deixa eu ver se a Fernanda entra. Essa live é tão especial. Recebi muitas mensagens, muitos pedidos. Coloca Libra, transmite no YouTube. É interessante como as pessoas querem ouvir o pastor, né, da nossa igreja. Oi, Fernanda, tudo bem? Que legal. Tô adicionando o pastor aqui, tô esperando ele entrar, tá? Acho que ele vai dividir a tela. Acredito que ele vai dividir a tela com você. Tá, se você quiser desativar meu áudio, eu não sei se tem como. Tá, não. Eu só preciso entender como funciona, porque eu acho que eu tenho que adicionar os dois de uma vez só. Eu acho que eu não consigo adicionar um e adicionar outro. Tem que ser juntos. Estamos formando seus seguidores. Espera aí. Fê, sai aí, Fê, que eu vou tentar convidar vocês dois juntos, por favor. Tá? Peraí, Tá. como que sai? Vamos lá, gente. Estou convidando a Fernanda, que vai fazer a nossa intérprete. Vou convidar também o pastor Josué Valandro, que vai ser o nosso convidado de honra. E vamos ver aqui agora se a gente consegue que os dois entrem juntos. Para a gente começar esse nosso bate-papo, que vai ser muito, muito. Ele não está conseguindo participar. Por que que será? Vamos ver aqui. Já adicionei ele. Oi, pastor. Olá, tudo bom, Aline? Tudo bem, pastor? E Tô aí? tentando adicionar a Fernanda também, porque essa live é tão especial que pediram até para eu colocar a intérprete aqui. Tô tentando adicionar a Fernanda para entrar junto, para ela fazer a intérprete de Libras aqui. É, O negócio ficou chique hoje. isso aqui é exponencial.
Ai, vamos ver aqui, Fernanda, cadê você? Tá conseguindo entrar? Eu acho que quando você convida dois, tem que ser junto. Eu não sei fazer com dois, não. Nunca fiz. Eu fiz uma e eu acho que é isso. Cadê Fernanda? Fernanda? Peraí. Vou tentar aqui, Fernanda. Fernanda Carla Bispo. Deu um oi aí. Cadê? Tem uma aí? É essa. Tem um oi dela aí. Tem jeito? Tem, eu já fiz uma só. Peça ela para solicitar. A Inaia Barbosa está falando aqui. A ela, para solicitar, ela acabou de solicitar. Então ela vai entrar agora, porque eu acabei de... Maravilha. Vamos lá, então, Aline? Fernanda, gente. Fernanda, você tem que me pedir para solicitar. Vou começando. Vamos lá que essa live é forte. Forte, Ela gente. pediu Nosso convidado ele tem um a Wade apelido depois. tá falando aqui, ó. Tá cheio de consultor aqui agora, ó. Tá, é verdade. E, Ó, gente, tá na área. Já tem... a pastor Josué, depois daqui, ele tem uma... Ele tem o nosso Up Líder, né? Um treinamento de líderes que a gente faz toda segunda-feira. Então, essa live aqui ela vai durar 40 minutinhos, porque ele tem que correr para o Up Líder e eu também, porque eu também sou líder, não posso perder. E é toda segunda às 10 horas. Então, gente, vamos lá, vamos começar. Fernanda, eu estou tentando te adicionar, meu amor. Se você conseguir, a gente inicia aqui, tá? Mas eu tenho que começar com o pastor Josué. Pastor, eu estava te apresentando, claro que todo mundo te conhece, mas uma das grandes questões que todo mundo me pergunta é sobre... Ah, Fernanda aí, oh, Glória! Uma das grandes coisas que todo mundo me pergunta é como eu consigo fluir com a inclusão da Igreja Batista Atitude, como isso chegou até o Senhor. Por quê? Eu tenho um grupo com 300 igrejas me seguindo, espalhadas pelo Brasil, e uma das falas que é muito parecida de todas elas é: eu não consigo chegar ao meu pastor. Eu não consigo falar, primeiro que eu não tenho propriedade para falar no assunto, então fica muito difícil eu chegar ao meu pastor presidente e apresentar um projeto, para começar um projeto sem saber. E eu sempre instigo elas a estudarem, porque realmente a gente precisa ter credibilidade para poder falar de um assunto tão delicado. E foi isso foi uma das questões que me fez fazer as lives, essa série de 9 lives. Porque o Senhor, ele me deu uma instrução, o Espírito Santo, ele falou: Aline, sendo assim, começa a falar então de cima para baixo, começa a falar com os pastores presidentes, porque assim como a palavra diz, vai escorrer pela barba de Arão. E assim foi. E passaram por aqui grandes pastores, como Theo Martinello, como a família do Ebi Uber, como Cezinha Cita, e assim, e nenhum deles hoje, nenhum deles não, o Theo Martinello vive. Mas sim, tirando o Theo Martinello, nenhum deles tem vivido a inclusão ainda na prática. Então, eu estou falando para eles que eu só consigo fluir porque realmente o Senhor sonha com a gente, porque o Senhor vibra com a gente. E o Senhor realmente, como disse, parece até que gosta mais de criança do que eu e a Wilson. Foi essa última fala. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que o senhor pensa desse projeto. Eles estão loucos para te ouvir. Bem, a igreja, ela é um aglomerado de pessoas diferentes, né? A gente tem gente rica, tem gente mais pobre, tem gente branca, tem gente negra, tem gente morena, tem gente que gosta de um estilo mais extravagante de roupa, tem gente que gosta de um estilo mais conservador, enfim. A igreja ela é inclusiva nesse sentido de pessoas diferentes. E muitas vezes a criança ela fica no segundo patamar. É como se a criança não fosse parte da dinâmica da igreja. E quando eu cheguei na Barra da Tijuca, eu já vim com um conceito de criança muito forte da minha ex-igreja, porque a gente já trabalhava com muito respeito ao Ministério Infantil. E quando nós chegamos na Barra, isso se intensificou. Por quê? Porque ficou muito claro que o perfil das pessoas da nossa região
basicamente são casais jovens com filhos pequenos, né? São muitos casais jovens com filhos pequenos que lutam para morar na Barra, no Recreio, na Freguesia, Jacarepaguá, né? Lugares bons de morar ali, e eles procuram morar então nessas regiões e têm seus filhos ali. Então esse é o primeiro passo. A inclusão das crianças especiais, das crianças com algum tipo de necessidade especial, ele fluiu a partir de uma convicção que a gente já tinha. A criança não é a igreja do amanhã. A igreja tem que acolher a criança hoje. A criança tem que se sentir parte da igreja hoje. A criança tem que se sentir motivada pela igreja hoje. Hoje eu estava falando com um pastor e falando para ele, olha, um grande segredo de uma igreja vencedora é a motivação. É a motivação. É o quanto as pessoas falam, cara, aqui eu não posso parar. Aqui eu não consigo parar. Aqui tem mover o tempo inteiro. Aqui tem novidade o tempo inteiro. Aqui tem sonho o tempo inteiro. E a nossa igreja é assim. Quando a gente alcança um patamar, todo mundo fala assim, agora nós vamos dar uma relaxada. Já vem um outro desafio. Já vem um outro projeto. Já vem uma outra iniciativa maior que a gente. E isso fez a gente, graças a Deus, ao longo desses 17 anos de igreja, sair de 20 e poucas pessoas para 16 mil pessoas e sempre crescendo, avançando, sonhando. E a criança é fundamental para isso. E tem criança que a gente cuidou lá atrás, que hoje já está dando muito fruto na igreja, porque já é líder de adolescentes, já é líder de jovens, já estão liderando coisas na igreja, já estão trazendo resultados incríveis. Daqui a pouco, eles serão pais, que vão nos ajudar a cuidar dos seus filhos e que vão estar contribuindo para que a obra de Deus vá mais longe. Então, é impressionante como que a criança é um investimento seguro. Seguro. Segundo ponto que eu queria ressaltar, Aline, é que a gente ama o Ministério com Criança e eu sou muito incisivo com vocês em relação a isso, né? Recentemente tivemos uma conversa, eu falei, ó, é isso aqui, se vira, não foi? Por quê? Porque tem hora que eu me coloco no lugar dos pais, né? Eu não posso olhar as dificuldades que às vezes o Ministério enfrenta, eu sei que são muitas e vocês são demais, né? Eu não tenho dúvida que vocês são o melhor Ministério de Criança do Brasil. Então, mas realmente eu tenho que olhar como um pai e falar, cara, como que eu me sinto quando eu chego na igreja? Alô, meu áudio está aberto, tá? Epa, Travou. eu tô falando demais aí no meu. Então desliga o seu áudio, Fernanda, por favor. Então, Amiga, desculpa. o assunto que o microfone está aberto, não estou entendendo. Aquela da Fernanda. Você vai falar Porque com a Fernanda. teve um palavra aqui por perto, eu falei, outra vez. Então, gente, a gente entende mais uma coisa. Nós perdemos uma geração. É um fato. Tem uma geração drogada em que a moça foi para a universidade e se tornou uma coisa meio indefinida. A gente não sabe se é menino, se é menina. A gente não sabe, porque se veste de um jeito, tem um jeito, a aparência, usa muita droga. Então, tem uma geração que a gente está lutando por ela, mas essa geração, ela está perdida. Ela está perdida. A igreja não teve competência para perceber o quanto as forças do mal estavam dentro das escolas, estavam dentro das universidades, desconstruindo princípios, valores de família, valores de temor a Deus, valores de moralidade, de respeito à pátria, de respeito às autoridades. Esses valores foram corrompidos na cabeça desses jovens. Por quê? Porque eles foram crianças. Isso começou na infância, isso foi chegando na adolescência, e agora eles são jovens e alguns já são adultos deteriorados na sua análise do que é a sociedade, do que é a família. Então, mais um motivo para a gente investir em criança foi que a gente viu que se a gente não investir em criança, nós já perdemos uma batalha, porque uma geração a gente já perdeu. Agora, nós vamos perder as outras.
E aí, nesse contexto, é que surge uma necessidade que você foi uma das pessoas visionárias que percebeu, falou, gente, tem pai que vem para cá e traz uma criança autista. E essa criança é criança. Deus ama essa criança. E essa criança tem uma afetividade que, às vezes, a criança dita normal não tem. Ela tem uma forma de se expressar em amor que, às vezes, uma criança normal, entre aspas, não tem. Ela é uma criança que percebe o amor e que dá o amor. E nós não estamos sabendo dar amor para ela. E isso começou a incomodar a gente. Isso começou a ser um problema. E aí o pai ia com essa criança para dentro do templo, né, Aline? E chegava lá, essa criança queria ficar andando um tempo para lá e para cá. E o pai ficava envergonhado. E o pai ficava triste. Muitas vezes, no meio do culto, a criança fazia assim, oh! Oh! Dava um grito. E aí todo mundo olhava. Aí quebrava o sermão, né? Porque a criança começa a gritar, ninguém mais olha para mim, porque da onde vem isso? O que está acontecendo? E o papai, a mamãe ficavam tristes. E aí eles não voltavam na igreja. E aí, como é que fica o coração desse pai e dessa mãe numa sociedade hipócrita que diz que faz a inclusão de todo mundo e é mentira? E é mentira. Que quem faz a inclusão de todo mundo é a igreja. A igreja é que abraça todo mundo. Ah, mas a pessoa que é viciada, a pessoa que tem uma sexualidade distorcida, tem preconceito. Não, a igreja não tem preconceito. A igreja não vai concordar com aquilo que não é bom para a pessoa. Ela precisa de força para sair daquilo que é ruim. Eu vou deixar ele na bebedeira, eu vou deixar a menina fazendo sexo com todo mundo no baile funk e falar para ela, continua, parabéns. Não. A igreja posiciona para transformar as pessoas. Então, que coisa linda que aconteceu quando a gente começou a cuidar das crianças especiais. Quando a gente começou a cuidar dessas crianças, e aí, Aline, quero te parabenizar, porque você não falou assim, vamos fazer alguma coisinha para cuidar das crianças. Olha a Gabriela Rocha cumprimentando a gente aí. Gabi, te amo. Então, não foi só isso. Vocês foram para o estudo, vocês foram para a pesquisa, vocês foram para entender esse cenário. E aí, a gente achava que tinha 2, 3 crianças com uma situação de autismo. Quando a gente começou a cuidar, o que aconteceu, Aline? Um monte apareceu. Um monte apareceu. Você sabe o que aconteceu agora? Você que me mandou um recado de um pai que mora em Niterói. Ele está aqui, o doutor, ele acabou de entrar aqui. Ele está aqui com a gente. Um pai. Tá, vocês cuidam da realidade que eu vivo. Vocês cuidam do meu filho, que é maravilhoso e que tem uma coisa diferente para ser tratada. Mas ele não é incapaz. Ele não é uma criança que não pode aprender e que não pode nutrir relacionamento. Ele pode, desde que ele seja abraçado. E aí esse pai perguntou se a nossa igreja de Niterói, que a gente inaugurou sábado passado, já tem esse ministério. E vai ter. Todas as igrejas de atitude vão ter. Por quê? Porque na sede a gente trabalha um conceito e a gente multiplica para todas as unidades. Hoje nós somos 19, vamos abrir a 20ª agora em Portugal, Lisboa, no mês que vem. Então são 20 unidades, todas elas vão respeitar que a criança é parte da igreja e que a criança especial também é parte da igreja. E Aline, eu queria dizer para você que eu recebi um videozinho de você dançando lá com as crianças lá na frente, no culto, e o menininho autista tocando violão. Ó, Aline, me emocionou, tá? Bonito demais. Eu fico imaginando, porque podia ser meu filho, eu fico imaginando como que aquele pai e aquela mãe se sentiram de ver que o filho deles participa do louvor e da adoração a Deus. Do jeitinho dele, de como ele consegue. Mas ele é parte, e ele estava cultuando a Deus. Ele estava com o violão, ele não sabe fazer as posições, mas ele sabe parar com o violão e falar, Deus, eu não sei fazer as posições, mas o que eu sei fazer, eu sei. Eu vou fazer. E ele passava a mão naquele violão ali, e ele é na parte da adoração. É lindo demais. Isso é igreja. Isso é igreja. Nossa igreja é na Bajuca, mas tem pobre, tem rico, tem gente que perdeu dinheiro, tem gente que nunca ganhou.
Tem de olho azul, tem gente de olho preto, tem de tudo, cabelo afro, cabelo escorridinho, sem cabelo, careca pra caramba que tem lá. Igreja. Igreja é isso. Tem muito orgulho de ver o que Deus está fazendo através do Ministério Infantil e do Ministério de Inclusão Infantil na nossa igreja. Eu só posso homenagear o Wilson, você e tantas colaboradoras, a Bárbara, né? Tantas colaboradoras, não sei o nome de todas agora, vou Só cometer na erro. inclusão, pastor Josué, hoje, milagrosamente, só na inclusão, hoje nós temos 80 líderes só de inclusão. Nem eu sabia, porque A eu já minha não sei equipe está nada, com né? 80 líderes. Hoje, as pessoas já me procuram, depois de todos os domingos, as pessoas já procuram, querendo servir na inclusão. É algo assim que está contagiando. E as pessoas sempre me perguntam qual o segredo, Aline, para levantar uma equipe assim. E eu sempre respondo, é paixão. É paixão. Você precisa ser apaixonado por aquilo que você faz. Eu brinco que, assim, eu sou 880, né? Ou as pessoas elas me amam, elas querem ficar do meu lado, que elas querem aprender sobre inclusão, sobre Ministério Infantil, ou elas não ficam. Literalmente, elas me ignoram. Porque eu só consigo viver respirando aquilo que eu sou apaixonada. Eu não Sim. sei se é mais ou menos. Então, quem gruda do meu lado, ou ele vai para o Ministério Infantil, ou ele vai para a inclusão. E assim, pastor, a gente está com uma equipe linda de 80 famílias, 80 Eu pessoas. desconheço algum lugar no país que tem 80 líderes voluntários só para cuidar de crianças especial. Eu Não desconheço. tem. Eu Então, também desconheço. nós Não estamos tem. diante do milagre de Deus. E a Agora, gente. a Caroline acabou de falar. Caroline, não sei quem é, mas ela escreveu aí. Lá o meu Miguel, ele Ela é mãe do Miguel, autista. É lindo. ela É. falou agora, né? Que coisa linda. Só tá na nossa igreja Nós também. amamos o Miguel, Caroline. Ele é importante demais para a gente. As nossas crianças, pastor, elas. É porque nós, seres humanos, a gente é muito limitado a achar que a comunicação é só com a fala. Aquilo que o senhor falou. Nós temos diversas formas de se comunicar. Então, quando eu estou lá dançando com eles, ou quando alguém passa e me vê deitada no corredor, estirada assim, olhando para o teto com um deles, eu estou me comunicando. É a forma que eu consigo me comunicar com eles. Então, o que eu falo para as pessoas é que a gente precisa realmente estudar para que a gente aprenda a entender como eles se comunicam. Às vezes é com o olhar, às vezes é com o toque. E isso tem trazido muitas famílias e é onde eu queria chamar mais uma atenção para o Senhor, que eles pediram para eu abordar muito, são essas questões de família, pastor. É incrível o número de famílias que tem vindo para a nossa igreja por conta do Ministério Incluir. Eu até te mandei uma mensagem, né, de uma família que esse domingo mandou para mim falando que ela só está na nossa igreja por conta desse ministério. Por quê, pastor? Porque a sociedade ela já é muito seca com essas pessoas, é muito ruim. As portas já estão fechadas lá. Mas o que eu sempre digo nos treinamentos é que nós não somos sociedade, nós somos a igreja de Cristo. Sim. Então nós não podemos agir como a sociedade. A Gente, gente você não vê pode agir como... ali sensibilidade. Tem aqui, ou é perfil fake, ou então o cara realmente, ó, sai Bolsonaro, entra Mourão na presidência. Por aí você vê insensibilidade das pessoas. Nós estamos aqui de algo belo, que é o cuidado com as crianças especiais. Uma pessoa vem entrar com um assunto que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vem aqui perturbar a live. Então, por aí a gente vê como há insensibilidade a esse tema. Tá certo? Estou dando um exemplo prático, não é para dar dura a ninguém, não, mas é uma realidade. Qual é o assunto aqui? O assunto aqui é criança, é a integração da criança, é respeito aos pais, é acolhimento. Então, estou dando um exemplo prático aqui de como que a sociedade ela não consegue se focar no que é mais importante às vezes. Então, vocês têm muita dificuldade e vocês tiveram muita dificuldade para chegar onde chegaram. Ainda tem dificuldade, mas tiveram muito. Vocês foram persistentes, porque as pessoas não estão nem aí para criança especial. Não estão nem aí. Agora, tem uma coisa que eu queria te contar. Eu fui almoçar com um pai, ele é CEO de uma grande corporação. E ele trabalha muito, o cara é fera mesmo, top. E aí, eu fui conversar com ele, e ele falou que ele tem um filho autista, que está frequentando a nossa igreja. E ele falou assim, você sabe que um dos maiores motivos para eu voltar para casa no final do dia
é poder ver o meu filho? Eu queria que você que está nessa live, que você ouvisse isso. Esse menino é uma das maiores razões. Não que ele não ame a esposa, não que ele não ame os outros filhos, não, não é isso não que eu estou dizendo. Mas é que quando ele volta para casa, o carinho daquele menino autista com aquele pai recarrega as baterias dele. Faz ele no dia seguinte sair para trabalhar com mais força, dizendo, vale a pena, porque pelo meu filho eu faço. Muitas pessoas olham um filho especial como sendo um azar da vida, um problema da vida, uma preocupação para toda a vida. E eu estou descobrindo, Aline, que às vezes os filhos normais, eles não têm a competência, a capacidade que às vezes um filho especial tem de expressar de maneira mais singela e simples o amor. O amor. Verdade, pastor. Verdade. Eu acho que você Pastor, tem muito, mas você recebe também dessas crianças muita coisa, né? eu vou dizer para o Senhor e para todos aqui que eu tenho vivido o sobrenatural de Deus. Eu não dou nada, eu só recebo. Eu só recebo. A cada domingo, aquelas 14, 15 horas que a gente fica lá, eu volto para casa cheia, cheia. A cada... Pastor, é cada situação que eu tenho vivido com esses pais. Hoje, eu acompanho de perto, de pertinho. Fora os que ainda não tenho, que eu ainda estou criando um vínculo. Mas de pertinho eu acompanho 50 famílias. 50 famílias, a grande maioria ali não ia para a igreja. Não Entendi. ia para a igreja. Elas estão indo porque hoje tem lugar para o filho deles. E não é só um lugar, pastor, porque há uma grande diferença, é essa, isso que eu dou no eu mostro no treinamento, que é, às vezes a igreja, ela até integra, ela até deixa que essa criança esteja lá dentro. Ela levanta uma bandeira da inclusão, mas ela só está integrando, porque inclusão é quando eu me importo com ele, é quando eu dou o alimento efetivo para ele, é quando ele está no meio de todos, mas eu tenho um olhar especial para ele e eu dou. Isso é inclusão. E é isso que nós fazemos e que hoje é o maior desafio das igrejas. Porque a gente só consegue fazer isso com equipe, com olhar e com estudo. Porque a gente precisa aprender a se comunicar com eles. Então, pastor, a nossa igreja, ela tem vivido o sobrenatural de Deus e eu tenho vivido o sobrenatural de Deus. Eu não acordei um dia, me espreguicei e falei, uou, vou pastorear autistas. Não. E com as pessoas também, já que muita gente assistindo, é sempre uma pergunta que me faz: você é mãe de autista? Não, eu não sou mãe de autista. O Senhor me levantou para ser voz dessas mães, mas eu não sou mãe de autista. Isso é muito importante, porque geralmente, pastor, quem levanta essas causas são pais de uma criança com necessidade específica. Dificilmente você tem alguém falando sobre isso que não viva isso. Uhum. Então, assim, é uma necessidade do reino falar e pastorear essas crianças e essas famílias. E graças a Deus, eu quero parabenizar a minha igreja, parabenizar os meus pastores, pastor Josué que está aqui, pastor Wilson, porque só é possível viver isso quando você tem um apoio. E é por isso que eu tenho ido, pastor, eu fui essa semana dar um workshop numa igreja de inclusão, mais de 100 e poucos líderes. Caramba. E dentre deles tinham 2 pastores. Eu Mandou não uma sabia, palavra. só sabia que me apresentaram assim, ele é pastor, tá? Enquanto eu tô ministrando, foi uma plenária grande, enquanto eu tô ministrando, esse pastor, ele levantava, ele saía, levantava, ele saía. Aí eu pensando comigo, pô, vou te falar de máscara, você não vê as pessoas expressando? Falei, isso deve estar uma porcaria, o pastor tá saindo, tá levantando. Quando terminou, o pastor, o presidente daquela igreja, veio falar que ele saía porque ele era pai de um autista. Ele é pai de um autista. E ele estava engasgado com tudo que eu estava falando, porque ele vivia aquilo na própria igreja e ele não conseguia desatar esse nó. Enquanto eu falava, quando eu dava exemplo, ele estava engasgado e ele começava a chorar, por isso que ele saía. Caramba, caramba. É isso que nós temos vivido, pastor, é incrível. Agora, é muito importante a gente frisar o seguinte: o ministério, ele surgiu primeiro de um amor muito grande. Segundo, ele surgiu de uma percepção de uma necessidade que a gente não sabia que era tão maior do que o que a gente tinha. Apareciam algumas crianças para a gente cuidar, né, com autismo ou com síndrome de Down e tudo. E, de repente, quando a gente começou a cuidar, apareceu muito mais. Uhum. Mas surgiu também
de um estudo, de pesquisa, de aprofundamento. Não adianta ter só amor, boa vontade e você detectar um problema se você não está disposto a aprender sobre o assunto, se reinventar como igreja, repensar, arrumar sala especial, colocar espelho, não tem que colocar espelho, comprar um material apropriado, ter um pouco de paciência, porque algumas dessas crianças, quando elas começam a interagir no grupo, elas são um pouco mais agressivas num primeiro momento. Então, ninguém quer aqui pintar um quadro de que cuidar das crianças especiais é o tempo inteiro só afetividade, amor e pai grato e igreja feliz. Não, não, não. Tudo que é lindo tem sacrifício. Tudo que é lindo tem sacrifício. Uma flor linda teve uma semente que morreu, foi desconstruída. Uma mulher que vai gerar um filho, ela teve que passar por um parto, dores de parto, tá certo? Uma igreja bonita, uma igreja vibrante, tem muita gente se sacrificando, ralando, chorando diante de Deus e trabalhando. Então, esse ministério envolve verificar que existe um problema, envolve muito amor de Deus no coração, mas envolve também estudo, pesquisa. Então, eu quero parabenizar você pelas lives e também parabenizar o nosso ministério por estar divulgando para outras igrejas e instituições que não são só igrejas que têm olhado para a gente, para que as pessoas estudem mais, leiam sobre o assunto, pesquisem, troquem ideia, conversem, né? Por quê? Porque não dá para cuidar dessas crianças sem a gente ter uma noção exata. E uma coisa importante dizer é o seguinte: o Ministério de Inclusão de Criança é Ministério de Inclusão de Criança. Eu tenho um autista de 30 anos, mas a mentalidade dele é de 5 anos. Então ele vai passar de 5 anos. Ei, os hormônios são diferentes, a constituição do corpo é diferente, as possibilidades de atitude são diferentes. Então a gente está falando aqui da inclusão infantil. A inclusão do adulto é um outro processo. Hein, Aline? Faz sentido o que eu estou falando? Faz total sentido. A gente tem enfrentado isso todos os domingos, porque geralmente os pais são famílias muito sofridas, né, o pastor? Ninguém... outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim: eu amo meu filho autista. Não, você ama seu filho. Você não ama a condição dele, você ama o seu filho. Sim. Então, a gente sabe que é um processo. E existe até, pastor, os 5 pontos que a gente trabalha na inclusão, mais psicologicamente, mas trabalha dentro do ministério, que é as 5 fases dessa família, né? E rapidamente eu vou falar para que todo mundo entenda. Primeiro, os pais, eles não enxergam que o filho tem alguma coisa e não querem enxergar mesmo. Depois, quando eles começam a perceber, eles procuram um médico, alguém especializado para falar sobre o assunto. Quando eles recebem um laudo, eles começam a viver um estado de negação, um estado de luto. E aí, pastor, depois desse terceiro, a mãe, ela vira uma leoa. Porque quando ela entende, ela quer abraçar o filho, ninguém toca, ninguém... Só que o pai não vive esse mesmo time. Aí a gente tem o hiato, pastor. E aí eu te digo, eu tenho feito muitos gabinetes com famílias, com os pais. Sabe por quê? Separação. Então, o Ministério de Inclusão, ele é muito além das crianças. Eu tenho vivido essa restituição das famílias. Porque os pais, eles acabam vivendo momentos diferentes. O pai acaba saindo de casa às 5, antes das crianças, antes do filho acordar, e volta meia-noite. Ele está fugindo daquilo. E a mãe, ela abraça que nem uma leoa. Então, os casais, eles começam a ver um conflito muito grande, pastor. Então, a gente precisa trabalhar não só as crianças, mas a família. A família é muito importante. E é um trabalho que a gente também tem feito na nossa igreja, de acolhimento a essas famílias. E tem também um trabalho com crianças especiais, assim, adolescentes. Crianças não, adolescentes também com algumas dificuldades, né? Então a gente tem procurado fazer isso lá. E a Sônia está aqui. Hoje a Sônia é a líder, líder. do base. Está aqui. A Wilson já falou aqui. Ah, tá. A Sônia é do base e a Carol é dos adultos. Então, e a Carol que fica com os adultos. Isso, nós temos em todas as áreas. De inclusão com as 3 fases: criança, gente
jovens e adultos, né? Isso. Bem, eu nem consigo acompanhar todos os detalhes do que vocês estão fazendo, e aí eu queria dar uma dica para quem é líder de uma organização que se pretende a cuidar dessas coisas todas. Você precisa confiar na equipe, você precisa dar liberdade, você precisa investigar como apoiar, você precisa analisar como dar uma força, mas você precisa deixar eles andarem, voarem, escreverem sobre o assunto, fazerem live sobre o assunto, treinarem pessoas sobre o assunto. Não dá para a gente ficar o tempo inteiro querendo controlar tudo. Não, não. Primeiro eu quero saber tudo. Se você quiser saber tudo, quem quer controle demais inibe o crescimento. Tá certo? Então é claro que quando eles vão fazer alguma coisa um pouco fora do quadrado, eles prestam contas, eles dão uma satisfação. Quando precisa de uma verba especial para alguma coisa tal, fora da normalidade, a gente vai interferir como equipe, não propriamente eu, talvez o gerente executivo da igreja ou a coordenadora da área de ministérios e eventos da igreja, mas é fundamental. Deixe os líderes voar, deixe os líderes sonhar, deixe os líderes inventar moda. Sabe, tem muita loucura que às vezes parece loucura na hora, depois quando está pronto você fala, não é que vocês conseguiram? Não é que vocês conseguiram? Então hoje eu vejo o Ministério de Inclusão, que desde o início eu não fui contra, desde o início eu incentivei, tá certo? Mas a gente tinha tanta coisa para fazer que eu poderia ter sido tentado, graças a Deus que eu não fui, a dizer assim, não, Aline, não mexe com isso não, o Ministério de Criança já está com tanta coisa para fazer, não mexe com isso não. Você quer inventar? Poderia ter falado isso, porque às vezes a gente quer resolver todo um processo para depois arrumar outro problema para a gente resolver. E tem coisas que não dá para acabar, esgotar o funcionamento dela para começar outra. Tem coisas que você está tentando melhorar aqui e já começa outra aqui. É verdade. E Deus vai levantar. Eu tenho certeza que desses 80 líderes, tem gente que não estava fazendo nada na igreja que agora está trabalhando nesse Ministério de Inclusão. Tem gente que estava em outra coisa e está trabalhando nesse ministério, mas tem gente que nada fazia e agora se envolveu. Por quê? Porque a gente criou o problema. A gente criou a necessidade. Né? Então é maravilhoso isso aí. Bom demais. Um dos pastores que passou aqui na live, que o senhor ama muito, eu amo também, ele fez uma pergunta que caixa com o que o senhor falou agora. Ele falou assim, Aline, e ele me deixou até numa saia justa, porque ele é um pastorzão, e ele falou assim, Aline, onde você acha que eu e os outros pastores de igrejas grandes estamos errando então porque a gente não tem esse ministério? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar para um homem desse que ele está errando? Aí eu falei, eu não acho que vocês estão errando, mas eu acho que as igrejas, e cabe no que o senhor falou agora, as igrejas hoje, elas têm muitas frentes. E precisa que alguém levante para que leve até o pastor. E precisou que eu levantasse e falasse, pastor Luiz, pastor Josué, é preciso que alguém levante dentro da sua igreja para falar também. Então, não culpe seu pastor, não ache que você não vai ser recebida. Tenha propriedade no que você vai falar, estude sobre o assunto e leve até ele. Porque o que está faltando é a liderança se levantar. E não esperar que o pastor, que tem milhões de coisas para fazer... Peraí, gente, deixa eu pensar aqui. Tem a inclusão das crianças no ministério. Não, não dá. Não dá. O pastor Josué também não ia conseguir. Precisa que alguém levante e leve para ele, né, pastor? Perfeito, perfeito. A gente, como líder da igreja, precisa ver como que a gente vai apoiar, né? Às vezes é um curso, às vezes comprando livros. Todo livro que eu ganho ou que eu vejo em algum lugar e eu compro que tem alguma coisa a ver com criança ou com inclusão, eu já mando entregar para vocês. Né? Verdade. Eu nem li o livro, já mando. Se for porcaria, você joga fora. Mas aí tem alguma coisa ali que presta, né? Sempre tem. Então, a gente precisa dar ferramentas, dar ferramentas. E uma coisa que eu percebo, e aí eu estou falando um pouquinho agora de mim, né, como pastor, presidente da igreja. A igreja também repara se você realmente se importa com esse ministério.
todo mundo lá na igreja sabe da minha relação com o André. O André é um rapaz de 20 e tantos anos, deve ter 26 anos agora, o André, que ele tem síndrome de Down, ele é criado pela tia dele, morreram os pais dele, o pai e a mãe. E um dia eu perguntei para aquela tia, eu falei para ela, vem cá, como é cuidar do André? Ele te dá muito trabalho? E aquela mulher me deu uma aula, porque ela virou para mim e falou assim, olha, pastor, o senhor sabe que eu tive um câncer, né? Eu falei, sim. Falou, pois é. Quando eu ia fazer a quimioterapia, quem ia comigo em todas as sessões, quem nunca faltou ao meu lado nesses momentos, foi o André. Aí ela falou assim, e quando o André chegava lá, ele pedia para eu comprar umas balas para ele. E eu comprava balas. E naquela sala de espera para fazer a quimioterapia, ou seja, ninguém estava ali porque queria, estava ali por uma necessidade, o André ia de pessoa em pessoa entregando uma bala e dizendo, Jesus te ama. Aí eu pergunto, quem que é normal? Eu? Eu acho Ah, eu me faço essa pergunta, pastor, de vez em quando lá no Kids eu pergunto assim, que eu me faço assim, quem é limitado mesmo? é, Eu vejo eles tendo uma atitude que eu falo, quem é limitado mesmo? A gente é muito mais limitado, muitas vezes, em muitas atitudes. se a coisa mais importante é o amor, eu perco para ele. Então toda a minha razão cai por terra quando eu encontro alguém que ama melhor do que eu. Então são essas lições que a vida foi me dando que me fizeram amar ainda mais esse ministério. Só que eu venho me relacionando com necessidades especiais há muitos anos, porque eu tive um presente de Deus. Quando eu fui pastor em Ipatinga, o ministério de surdos lá era o ministério Corban. Era forte demais, era absurdo. Era absurdo. Então eu comecei a amar esse ministério, a entender o valor do ministério com as necessidades especiais lá em Ipatinga, mas isso aí não é mérito meu em nada. Presente que Deus me deu. Presente. E ali aguçou a minha percepção do quanto que isso era importante. E hoje o nosso Ministério de Surdos, está aí a Fernanda, realmente é exponencial, né? É exponencial. É uma coisa incrível. Quantas igrejas que começaram a partir de treinamento com a gente, né? Quantas coisas no governo federal, né, são feitas com tradução hoje para os surdos, e isso começou com membros da nossa igreja, né? Com membros da nossa igreja que estão trabalhando no governo federal e que Ináia Barbosa, o Corban era um super referência no Vale do Aço, isso mesmo, né? Então, quantas pessoas no governo federal, né? Interessante, né? Eu preciso fazer essa menção aqui. Quando o presidente Bolsonaro tomou posse, depois tem o momento do discurso do presidente, né? Mas o discurso no parlatório ali, o primeiro discurso não foi do presidente, foi de uma mulher, foi da primeira-dama. Isso é inédito na história do país. Não foi do presidente. Mas o mais inédito não é isso. O mais inédito é que ela não falou para os ouvintes. Ela falou para os surdos. E o intérprete traduziu para a gente. Em primeiro lugar, se falou para os surdos. E os ouvintes até tiveram uma tradução. Que lindo! Não é lindo? É lindo demais. Olha o mover que começou dentro de uma igreja, porque a primeira-dama aprendeu Libras lá dentro da igreja. Sim. Olha o mover que começou dentro da igreja, foi parar numa mensagem para o mundo de que o surdo, de que as necessidades especiais têm que ser prioridade numa sociedade que realmente seja justa. Não é lindo isso? Não é maravilhoso? Aí eu não estou perguntando se a pessoa gosta do Bolsonaro ou não gosta. Vai se danar o que ele acha. Estou falando
que isso foi lindo. E se não admite isso, você não tem cabeça. Se você não admite que foi lindo, a primeira mensagem na posse de um presidente ser dada por surdo é maravilhoso. Para um grupo que foi rejeitado em tantas comunicações, em tantas coisas desse país. É maravilhoso. Então, acho que Deus está fazendo uma coisa muito linda e isso começa dentro da igreja, porque sensibilidade com a necessidade especial é a igreja que tem que ter mesmo. Né? Amém, pastor. Gente, eu já vou ter que liberar o pastor. É. Mas antes, pastor, eu queria te falar que tem um pai que ele foi na nossa igreja pela segunda vez. E não foi agora não, já tem um tempinho. E aí, quando ele chegou lá, ele colocou o filho dele é autista, ele não falou nada. E a líder que ficou com ele não tinha muita experiência e ele desordenou um pouco e ela mandou chamar o pai. E apareceu lá, ainda aparecia no telão lá aquele número para chamar o pai. O pai veio correndo. E aí eu não sei porque eu estava na porta naquela hora e falei, oi, paizinho. Aí ele falou assim, mandaram me chamar, meu filho tá aí dentro. Eu, qual é o nome do seu filho? Ele falou, Pedro. Falei, você espera um pouquinho, tá? Aí eu fui lá e localizei o Pedro, vi que ele era autista e falei pra Lídia, tá tudo bem? Ela, pastora, ele desordenou e assim, e eu fiquei um pouco angustiada e eu preferi chamar o pai para entender. Falei, tá bom, já volto e falo com você. Voltei lá, falei assim, ô paizinho, houve um engano? Pode voltar pro culto? Eu mesmo vou entregar o seu filho no final, tá tudo bem. Aí ele voltou pro culto. E aí eu fiquei com Pedro e tal, e aí acalmou, ficou tudo bem. Na hora de entregar a criança, quando eu entreguei ele pro pai, eu falei pro pai, olha, foi ótimo, a gente ministrou na vida dele e tal. O pai começou a chorar. E foi até constrangedor, porque ele tentava me abraçar, emocionado, e eu meio que assim, né? Homem não pode abraçar a mulher. Mas ele só falava isso. Ele falava assim, era a minha última tentativa com a igreja. Eu já tinha ido em 3 igrejas e nenhuma delas tinha lugar para o meu filho. Essa era a última tentativa. E ele chorava. E ele está com a gente até hoje. E ele é um grande incentivador do ministério. E ele sempre fala, Aline, essa era a minha última tentativa. Mas que bom que Deus me direcionou para cá. Glória a Deus. Então, líderes que estão nos assistindo, vai muito além do que a gente quer fazer. Tem a ver com o propósito de Deus na nossa vida. E assim, não tenha medo de andar em rua de pedrinhas, vai machucar um pouco o pé, vai, mas tudo bem. Lembra da cruz, lembra de Cristo. Tudo bem. Às vezes a gente anda em asfalto e às vezes a gente anda em pedrinha e tá tudo bem. Eu te convido a você caminhar comigo nessa rua de pedrinhas. Porque Amém. eu sei que eu tô cavando túnel, mas eu tenho certeza que vai vir uma multidão atrás. E eu tenho certeza que Deus fará ainda mais do que Ele está fazendo aqui na Igreja Batista Atitude. Eu quero saber se você quer fazer parte disso. Eu vou lançar uma mentoria, mas eu vou liberar o pastor, porque quero falar da mentoria, pastor, que a gente vai estar liberando aí para poder estar. Infelizmente, eu não consigo estar em todas as igrejas, então, através da mentoria, eu vou conseguir ajudar esses líderes, mas pode falar. Queridos, um beijo grande a todos. Eu vou dar um treinamento agora aqui para a nossa igreja. Pastor, obrigado! Foi um prazer estar com você, Aline. Parabéns pelo lindo trabalho, exponencial trabalho que você vem fazendo. Você sabe muito do meu amor por você, pelo Sandro, pelos seus filhos, né? E a gente tem uma história linda para trás, mas a história para frente é 1000 vezes melhor. Que Deus te abençoe. Um beijo para você. Beijo, Fernandinha. Beijo para todos vocês. Obrigada, pastor. A gente só está aqui porque o Senhor acredita na gente. Obrigada. Amém. Beijo. Tchau. Gente, quem está aqui comigo ainda, deixa eu falar com vocês. A gente vai lançar uma mentoria. E tem no meu link, tem lá no link da bio, tem um link para você fazer uma inscrição. Não é inscrição ainda da mentoria, mas é um link para você dizer que você quer participar, porque essa mentoria vai ser pequena, vai ser uma mentoria realmente para a gente poder cuidar de perto, para a gente dar conteúdo, para a gente trabalhar cada situação que você tem vivido na sua igreja. Então, eu quero te convidar a ser relevante na sua igreja. E não só a mentoria eu quero falar também da nossa conferência, a conferência Reconstruir, que vai ser dia 2 e 3 de julho. Nessa conferência vai ter também uma palavra específica sobre inclusão.
vai ter um workshop sobre inclusão e sobre diversas áreas do Ministério Infantil. Pastor Wilson, Pastor Josué, Pastora Fabiana. Vai ter um grupo aí de gente forte com a gente, ministrando e também treinando vocês. Então, assim, quem puder, se inscreve na conferência, porque vai ser incrível. Dia 26 agora, vai ter na nossa igreja um workshop de autismo. A Carol está promovendo, o Ministério Incluir de Adultos está promovendo esse workshop. E eu vou estar ministrando, a Sônia vai ministrar também, que é uma doutora, é alguém que está há mais de 2 décadas na área da diversidade. Então, é alguém que pode, né, nos ajudar muito, abrir muito o nosso olhar. Então, olha só, você tem aí conferência, você tem workshop de autismo, você tem a mentoria que a gente vai estar lançando. Você só não vai se preparar se você não quer. Eu quero te motivar a se preparar. Quero te motivar a estar comigo nessa. Eu creio que o Senhor tem muito para fazer sobre a vida das nossas crianças. Tem a ver com família, tem a ver com as nossas crianças, tem a ver com o propósito de Deus. Não deixa, eu não consigo responder todas as perguntas, infelizmente. A inscrição, Soninha está falando que a inscrição para o workshop de autismo está no site da nossa igreja. Ele é dia 27 agora à tarde. Vai ser muito especial, muito especial. Vale a pena você investir e estar lá com a gente, investir tempo, né? Para estar lá com a gente. Depois eu te espero na conferência e eu também te espero na mentoria. A mentoria vai ser um grupo pequeno e eu creio que o Senhor, Ele tem me preparado para isso. Eu ainda tenho muito, muito para aprender, mas eu creio que a gente tem aí um caminho longo para percorrer junto, mas o que o Senhor já tem me dado, eu quero dividir com vocês. O que o Senhor tem me dado, eu quero lançar a vocês. Eu quero que todas as igrejas estejam vivendo a inclusão na prática, como a gente está vivendo. E o meu maior amor é caminhar com vocês. Então, Fernanda, você é um sonho. Obrigada, deu tudo certo. Obrigada, gente. A Fernanda é uma líder em excelência, tá com a gente há muitos anos e ela agora se dedica a Libras, a esse ministério maravilhoso. Tanta gente, doutora Bianca aqui na live, maravilhosa, Sônia, pastor Luiz. Gente, é muita gente, eu não consigo responder as perguntas. Eu falei, né, gente, que eu tenho também um déficit de atenção. Eu não consigo interagir com o convidado e responder pergunta. Por isso que, de vez em quando, eu faço uma live só de perguntas e respostas, para eu poder dar conta. Mas foi muito bom estar com vocês, sabe? Muito bom. As pessoas estão perguntando aqui se na conferência vai ter plenária sobre inclusão. Vai ter palavras sobre inclusão. E vai ter muito mais, muito mais. Não deixe de escrever, não deixe de estar com a gente. Obrigada a todos que estão aqui. Obrigada mesmo. Que Deus abençoe, que Deus guarde vocês. E tamo junto. A inclusão começa aqui, ó. Na sua mente. E depois ela começa a ser trabalhada no seu coração. E junto, mente e coração, conhecimento e amor, a gente caminha ao propósito de Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Beijo, Fê. Beijo, linda. Deus abençoe, linda. Tchau. Tchau.